livro de Lucas, Lucas 6. Lucas 6. É para a gente prestar atenção, que às vezes Deus quer abençoar você, mas tudo começa por aqui, ó. Lá no livro de Lucas 6, versículo 17. Ó, pessoal, agora é a hora que a gente precisa abrir nosso coração e prestar bem atenção no que Jesus está falando. Porque às vezes a gente vem para a igreja, a gente deixa se distraído. Aí a gente acaba perdendo aquele conselho de Deus, aquela palavra de Deus que é para mudar a nossa vida. Então, lá no livro de Lucas 6, lá no versículo 17, olha o que está escrito aí, o sermão da montanha, né? Ele está dizendo assim, ó. E descendo com eles, parou um lugar plano, não é isso? E também um grande número de seus discípulos. O pessoal tudo ia sempre seguir Jesus. Uma coisa que a gente precisa aprender, se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que seguir sempre Ele. Pastor, o que é seguir Jesus? É seguir a palavra. Jesus e a palavra é a mesma pessoa, né? E ele estava dizendo aqui, ó. E um grande número de seus discípulos e grande multidão do povo de toda a Judeia e de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, não é isso? Aí ele disse assim, ó, os quais tinham vindo para quê, pessoal? É isso que eu queria que vocês prestassem atenção. Para que eles se reuniam lá? Eles vinham até Jesus para quê? Para ouvir, não é isso? Vamos dar uma paradinha aqui? O primeiro passo de tudo, a gente tem que vir para a igreja, se aproximar de Jesus, é se aproximar da palavra. A gente tem que ouvir para ouvir a palavra. Porque às vezes, gente, existe pessoas na igreja, não é todos, não estou generalizando. Existe pessoas na igreja que já está anos na igreja, mas a pessoa não tem Jesus. Porque a palavra tem uma coisa que bloqueia a palavra, a pessoa se distrai na hora da palavra. Um espírito que faz a mente da pessoa, o demônio ocupa a mente da pessoa na hora da palavra. Aí você está ali, por exemplo, eu posso estar pensando em outra coisa. Meu Deus, quando eu chegar em casa, vou esquentar aquele negócio, eu tenho que fazer isso assim, assim. E enquanto a sua mente está trabalhando, a palavra está indo embora. Entendeu? Por isso que você precisa prestar atenção no que está sendo ensinado. É igual numa escola, se você ficar olhando, às vezes você está ali, o professor está ensinando, mas sua mente está vagando em outro lugar. Você entendeu? É mais ou menos assim, como meu pastor fala lá. O corpo da pessoa, o corpo, está dentro da igreja. Mas a alma, o espírito da pessoa está lá vagando lá fora. A mente da pessoa está em outro lugar. Só o corpo que está dentro da igreja. A mente está em outro lugar. Então isso aí causa o quê? A pessoa está distraída, ela não presta atenção, Jesus não entra nela. E a causa que a vida da pessoa não muda. Entra ano, sai de. E a mesma coisa. Mas por quê? Porque está faltando Jesus entrar. Há um bloqueio na mente da pessoa que não deixa a pessoa prestar atenção na palavra. Entendeu? A pessoa presta atenção em tudo, mesmo na palavra. Por isso que esse pessoal aqui, o que eles faziam, pessoal? Eles vinham para quê? Eles vinham para ouvir. Eles não vinham para a igreja para outra coisa. A finalidade deles era ouvir. A prioridade deles era ouvir. E ele disse, ó. E veio para ouvir, né? Cadê? Para ouvir. Os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, não é isso? Olha como eles eram curados das enfermidades. A Bíblia diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eles eram curados por aquilo que eles ouviam. E a gente vamos ter que falar
está falando a respeito disso, por quê? Porque ontem eu estava lá em casa e eu estava, não sei se foi de tardinha, eu estava sentada lá na mesa, lá, meu pai até, olha, quase que eu não atendi a ligação, eu estava conversando com meu pai no telefone. Só que vocês sabem que esses telefones modernos, eles têm um negócio ali, que você está em uma ligação, mas aparece quando a pessoa está te ligando. Eu falei, ô pai, só um minutinho aí, fica aí na linha, não sai não, que eu vou só atender essa ligação aqui rapidinho. Senti no coração de atender logo. Podia deixar, né? Depois retorna. Às vezes eu faço isso, eu deixo tocar, depois retorno, mas eu senti de atender logo. Aí eu atendi. Quando eu atendi, era a Dona Maria. É a Dona Maria? Era a Dona Maria. Pastora, chorando, pelo amor de Deus. Eu falei, o que houve, Dona Maria? A Dona Maria, o pastor, estou aqui no hospital e os médicos já fez de tudo, irmão. Minha pressão não quer abaixar de jeito nenhum. Minha pressão está altíssima. Já fizeram exame de coração, exame de mais não sei o quê. Ô, pastora, ora comigo, porque já me deram vários medicamentos, minha pressão não abaixa de jeito nenhum. Aí eu fiz uma oração por ela, falei, Dona Maria, vou fazer uma oração com você. Fiz uma oração, eu falei assim, ó, preste atenção. A partir de agora, que a gente fez essa oração, a próxima vez que a enfermeira vier medir sua pressão vai estar normal. E assim que a senhora chegar em casa, a senhora me avisa. Tá bom, que ela ligou do celular do pessoal que estava lá. Aí fez a oração por ela e tal, passou. Depois ela me ligou dizendo que estava indo para casa. Quando foi hoje de manhã, ela estava contando aqui para mim por causa do leite. Ela falou que ela chegou lá praticamente arrastada, né? Aí botaram ela na cascadeirinha, levaram ela disse que a pressão dela estava 22. E não foi, fizeram o exame do cardíaco, do coração, mas não sei o quê, e até dando injeção, dando remédio, a pressão dela não abaixava de jeito nenhum. Aí a mulher virou para ela e falou assim, olha, senhora, não vai ter para onde correr, se ela veio sozinha, a gente vai ter que pegar um número de telefone de um parente seu para vir para cá, porque a gente vai ter que internar a senhora, não tem como outra alternativa, porque a sua pressão não abaixa, não está abaixando. A gente tem que ver o que a gente não pode deixar de alterar a senhora essa pressão 22. Aí ela falou assim, me dá seu documento que eu vou fazer a ficha, a senhora vai ter que ficar internada. Aí ela disse que ela foi fazer a ficha. Mas ela falou, pastora, foi uma coisa tão rápida que ela não demorou para fazer a ficha. Mas quando ela foi fazer a ficha, veio aquilo no meu coração, liga para a pastora. Depois ela perguntou à menina do lado, você tem um telefone? Eu posso ligar? A menina prestou o telefone dela, ligou para mim. Aí eu fiz a oração, ela disse que foi uma coisa rápida. A mulher foi lá fazer a ficha. Quando a mulher voltou, senta aí, Dona Maria, que a gente vai tirar novamente sua pressão, vou botar aqui no papelzinho, você vai ter que ficar internado. Quando a mulher tirou a pressão dela estava normal. E ela disse que a mulher, ela falou assim, pastor, a médica ficou assim, ó, ué, como assim, Dona Maria? Não é possível, deixa eu tirar de novo. Eu fui ali rapidinho, a pressão da sua estava 22. Ela disse que a doutora ficou sem entender. Ela disse que uma doutora forte ficou olhando assim para a cara dela. Assim. Não entendi, Dona Maria, a senhora está aí, tua pressão está normal. Um minutinho que eu fui fazer a ficha, a pressão da senhora normalizou e tal. Aí olhou os exames todinho dela, né, Dona Maria? A sua pressão já está normal, a gente pode ficar com a senhora aqui. A senhora tem certeza que a senhora consegue ir para casa sozinha? Ela, minha filha, agora eu estou me sentindo muito bem. Consigo sim. Vem embora. Ela disse, pastor, eu vim embora, não senti mais nada. Mais nada, eu estava aqui inteirinha. E ela disse, quase que eu tinha internado. Acho que foi a hora que a senhora fez a oração, ela voltou com a ficha e a pressão já estava normal. Então, gente, pastor, o que é isso? Mas como que acontece isso? Ele está falando aqui, ó. Vamos lá. Os pais tinham vindo, né, para ouvir e serem
curar das suas enfermidades, né? Como também os espíritos imundos, e todos eram curados. Não era só enfermidade, eram os espíritos que atormentavam eles, eram curados. Mas como que acontece isso? Vamos dar uma olhada lá no livro de Isaías 53. Isaías 53. Aí ela estava contando aqui hoje de manhã o que aconteceu. Entendeu? Então depois vou ter que ver a câmera do celular na tarde. E agora ela deu uma melhoradinha, mas ela não estava assim, não, estava meio esbranquiçada, sabe? Então, se é a luz, não estava assim. Então, o que acontece? Olha o que está escrito aí, Isaías 53, acharam aí? Versículo 20, versículo 4, né? Ele está dizendo assim, ó, verdadeiramente, que é uma coisa que é o que, pessoal? Verdade, não é isso? Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, está no plural, a enfermidade de toda humanidade. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, não é isso? E o que ele fez, pessoal? Ele levou sobre si, está falando de Jesus. Jesus, há mais de 2000 anos atrás, ele pegou a palavra que a Natasha explicou aqui, que eles usavam uns coisas igual se fossem na ponta daqueles chicotes, tinha uns ferrinhos como se fossem uns carambolas assim, de ferro. E quando eles açoitavam assim, Jesus, que eles puxavam, aquilo ali rasgava a carne de Jesus. E a Bíblia diz que naqueles ferimentos de Jesus, Deus colocou as enfermidades de todas as pessoas ali naqueles feridas de Jesus. E ele levou sobre ele as nossas doenças e os nossos pecados. Foi colocado sobre Jesus. Você está entendendo? Ah, pastor, mas então por que se Jesus levou, por que eu sinto um negocinho? Mas aí, isso que você está sentindo, essa doença que está tentando atacar o seu corpo, essa aí não é sua. Isso é um espírito tentando te atacar com uma doença, tentando fazer você aceitar um troço que Jesus já até levou. Você está entendendo? O maligno ele não tem direito de botar uma doença em você, a não ser que você aceite. Porque Jesus já levou no seu lugar. Estão entendendo? Sim ou não? Aí lá a gente não vai lá agora não. No Lucas, acho que é 13, versículo 10, está falando ali sobre uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. E Jesus está falando lá no versículo 16, né? E não convinha eu soltar desta prisão, no dia de sábado, essa filha de Abraão, há 18 anos, quem não tinha ela presa? Satanás não tinha ela presa com uma doença. Então, essa enfermidade, ela tem uma origem. Porque os médicos, a sabedoria do homem, pessoal, é limitada. Deus jamais ia dar confiança de um homem ter toda a sabedoria de Deus. Não ia. Então, Deus deu sabedoria lá aos homens, né? Por exemplo, os médicos, para estudar o corpo humano. E tudo que existe dentro do corpo humano, eles entendem. Entendeu? Se tiver que tirar o coração, botar outro, eles botam. Se tiver que tirar o riso, botar outro, eles filmam tudo lá dentro. Eles entendem tudo do seu corpo humano. Mas se você pedir um médico para tirar um raio-x do seu espírito, ele não vai conseguir. Isso aí já é outra área. Então, a enfermidade, toda enfermidade, ela tem uma vida. E a vida dela é espiritual, é um espírito de enfermidade, como Jesus falou para aquela mulher. E ele, o que ele faz? Ele procura trazer aquilo ali para a sua vida, para te atacar, quando você não tem o entendimento que é ele. Se você não entender que é ele vai trazer, ele é um enganador. Ele vai, esse foi o vento que você pegou.
mais não sei o quê, ele vai enchendo você de doença. Mas quando você entende que você não tem doença, Jesus já levou suas doenças, e que aquilo ali é um mal que é um espírito que está tentando te atacar, você não vai aceitar aquele mal. Em nome de Jesus, eu não aceito o seu mal no meu corpo, ordeno que você saia em nome de Jesus. Eu estou dando um exemplo lá da Dona Maria, que eu ordenei, eu exigi que aquele espírito soltasse a pressão dela. Entendeu? Você não vai mais mexer nessa pressão, você vai ter que sair agora. E saiu. A pressão dela normalizou. O pé do irmão da Zuzu, que a gente botou aí na torre, aquilo ali é um germe, uma bactéria que dá vida à infecção, inflamação. Mas que vida é essa? Hã? O que dá vida aquilo ali? Ah, a vida vem de Deus. Não, é uma vida para destruir, não é para fazer bem. Então não vem de Deus. O que vem para matar, roubar e destruir? Entendeu? É para destruir o corpo da pessoa, para destruir a saúde da pessoa. Então tem espírito dando vida àquele germe, aquela bactéria que causa aquela doença. E isso não é só no pé, não, no pulmão. Às vezes só é pneumonia, mas não sei o quê. Mas aquela secreção que está no corpo da pessoa, aquilo ali é um vírus, né? Uma bactéria. Mas o que está dando vida àquele vírus, aquela bactéria? Do seu corpo não é, porque você não nasceu com aquele vírus com aquela bactéria. Entendeu? Você não nasceu assim. Alguém botou ele ali. E não é Deus. Porque Deus não ia botar um troço em você para te destruir. Aquilo tem vida. Essa vida também não vem de Deus. Porque Deus não ia botar um troço em você, dar vida, um troço para destruir você. Então aquilo é espiritual. Então quando você manda aquilo sair em nome de Jesus, olha, eu te ordeno que saia desse corpo, dessa perna, desse braço, seja lá o que for que você está sentindo, em nome de Jesus. Quando você fala em nome de Jesus e ordena, aquele mal sai. E às vezes você não precisa nem falar em nome de Jesus. Ué, você não precisa nem expulsar, não. Aí só em você ouvir isso aqui, conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. O pessoal, o que eles faziam lá? Eles iam para ouvir e serem curados. Por quê? Porque eles ouviam isso aqui, eles entendiam, então a gente não tem doença. Então Jesus já deu saúde a gente é curado. Como a Sônia, né, que ela estava ouvindo a palavra ali, ela entendeu que Jesus já deu saúde a ela e pronto. O mal sumiu. Quando você entende que você não é doente, que você não tem uma doença, que o seu Jesus já carregou e que o inimigo não pode colocar doença em você, quando você entende isso, o mal some, desaparece. Daqui a pouco você está bonzinho. Estou entendendo sim ou não, pessoal? Eu estava lá em casa um tempo atrás, eu estava me sentindo meio esquisito. Falei, engraçado, eu estou meio estranho, estou com frio. Estava com frio estranho, sabe? Meio assim, enjoada. Eu estava repreendido em nome de Jesus. Quando eu engoli a água, minha garganta estava doendo. Aí eu fui lá, dei uma olhadinha no espelho, quando eu olhei, a minha garganta estava infeccionada. Você vê como está infeccionada, né? Está toda amarela assim, infeccionada. Isso num dia de noite. E aí eu cheguei, sentei lá na cama, onde o meu costumezinho, meu cantinho lá que eu oro mesmo, na beirinha da cama, sentei lá, orei. Eu repreendi, eu falei, olha, você que está dando vida a esse germe, essa bactéria que está causando essa inflamação na minha garganta. Em nome de Jesus, eu estou mandando você sair. Você não é meu, eu não aceito você. E tu vai pegar essa febre, esse sintoma, tudo que é teu vai desaparecer. E aí, o que eu fiz? Orei tudo e deitei. E dormi. Pastor, a senhora não tomou nada? Estou falando diante de Deus. Nada. Só água. Não tomei nada. Não tomei nem analgésico
para a febre? Nada. Eu nem tinha lá, nem penso assim, não tinha. Deitei do jeito que eu estava comigo. No outro dia de manhã, eu acordei sem febre, sem nada. E eu até esqueci disso. Eu acordei normal, tomei café. Depois que eu lembrei, rapaz, minha carne estava doendo, eu repreendi aquele mal. Eu fui lá olhar no espelho. O que tinha na minha garganta? Falando diante de Deus. Nada. A garganta estava limpinha. Se eu não entendo que aquilo ali é um espírito, daí eu tinha que fazer tratamento, fazer mais não sei o quê. Você está entendendo? Mas por que aquilo sumiu da minha garganta? Eu fui direto ao ponto. Eu fui direto naquele espírito que estava dando vida àquela infecção. Então, quando você paralisa aquilo ali em nome de Jesus, aquilo não tem como ficar mais no seu corpo, tem que sair. Assim é um braço que não funciona, uma perna que não funciona. Mas o médico disse que não tem mais jeito. Não. O coxo lá na Porta Formosa, há mais de 40 anos, aquele homem nunca tinha andado. Pedro e João fez olha para nós. Ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. O homem levantou, saltando que eu tenho. O Enéas, que estava em cima da cama 8 anos. 8 anos de cara em cima da cama, não andava. O Pedro chegou lá e falou: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Ele levantou e andou. Todo mundo ficou assim, abismado. Você está entendendo como é que funciona? E quando você paralisa aquele mal em nome de Jesus, você entende que o seu Jesus já levou, você, daqui a pouco você não tem mais nada. Sim ou não, pessoal? Gente, eu estou falando uma coisa para você, mas não é uma coisa que eu estou falando que eu já ouvi falar. Não, eu já tive muita experiência com Deus sobre isso. Muita experiência. Às vezes o negócio tentar me atacar lá, eu queimando em febre. Febre alta. E eu repreender esse nome de Jesus, daqui a pouco começar a suar. Cadê a febre? Sumiu. Pastor, você está falando de bobeira, isso não existe não. Não, então vamos lá no livro de Mateus. Deixa eu mostrar aqui no livro de Mateus se isso é verdade ou não é verdade. Lá no livro de Mateus, não. Melhor a gente dar uma olhadinha lá no Marcos. Deixa eu ver. Marcos. É a mesma passagem. Marcos 1, 29. Um cheirinho de café. Já bebeu ou não? É Marcos 1, versículo 29. Marcos 1. Espera aí, pessoal. Deixa eu ver se esse aqui. Não. Também não é esse aqui, não. É Lucas. É a mesma passagem, mas tem uma diferença. Lucas. Lucas 4:38, né? Lucas 4:38. Olha só. A cura da sogra de Pedro. Gente, presta atenção nisso aqui. Não deixa de distrair nada, não. E lá no versículo 38, né? Olha, levantando
levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre. Não é isso? A sogra de Simão estava enferma, estava queimando de febre. E estava enferma com muita febre. E rogaram por ela. O que Jesus fez? Inclinando-se para ela, ele repreendeu a febre. E o que aconteceu? E esta o deixou. Jesus não estou falando que você não deve fazer seus tratamentos nem tomar remédio. Não é isso que eu estou dizendo não, tá, pessoal? Não, pastor Paulo, não é nada disso. Estou explicando. Mas Jesus não botou paninho de água fria na cabeça dela, batata, não deu uma injeção nela. Jesus simplesmente virou para ela e repreendeu aquela febre. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Febre tem ouvido? Febre ouve? O que é repreender, pessoal? Repreender você, né? Está fazendo aí, sai daí, entendeu? Mais ou menos assim. E aquele mal saiu dela na hora, a febre sumiu, ela ficou boazinha. Mas por que aquilo saiu dela? Porque aquela febre, como toda doença, tem uma vida. E a vida da doença obedece o nome de Jesus. Você está entendendo? Porque é um espírito. Então, quando Jesus repreendeu, aquele mal saiu e ela ficou totalmente curada. Aí ele está falando aqui, vamos lá. Ó. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre. E esta deixou. E ela levantou-se logo e servia a Deus. Pronto, a mulher levantou dali boazinha. Eu não te falei, você não vai dar o que eu estava falando lá do posto, que como cara estava chegando lá, em muitos lugares eu não cheguei a pessoa assim. Não que eu sou poderosa, não nada disso não. Jesus é poderoso, mas eu sei do que se trata. E você também sabe. Então você pode chegar ali, você ver, em nome de Jesus, eu repreendo esse mal, tal, e o troço sai. Pastor, tem hora que parece que não vai sair a vida de resistir o diabo, e ele fugirá de nós. Então vamos voltar lá no Isaías. Aí ele disse assim, vamos lá. E verdadeiramente, Isaías 53, versículo 4. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, não é isso? Agora preste atenção nisso aqui, pessoal. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, que é a mesma coisa que ferida, nós fomos o quê? Sarado. Está entendendo? Jesus está dizendo, pelas feridas dele você já foi curado, você já foi sarado, ou sarada. Entendeu? Então, quando aquele mal tenta te atacar, você deve repreender em nome de Jesus. Não aceito esse mal, isso não é o meu Jesus Cristo já levou. É como se você tivesse uma conta para pagar, a pessoa vai lá e paga para você. Daqui a pouco chega um troço lá para você pagar a conta de novo. Você vai pagar? Você sabendo que já pagaram no seu lugar, você vai pagar de novo. É a mesma coisa. Jesus já levou. Você sabendo que Jesus já levou, que isso não é seu, você já sabe que é o maligno que está tentando botar isso em você. Então, peraí, eu não vou aceitar. Eu não aceito isso. Eu vou repreender, vou expulsar em nome de Jesus e crer que Jesus Cristo já te deu saúde. Glória a Deus. Lá também no 1 Pedro, vamos lá.
1 Pedro capítulo 2, lá no versículo 1. 1 Pedro 2, lá no versículo 24. Glória a Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Acharei? Olha o que ele está falando aqui, ó. Levando ele mesmo em seu corpo, está falando de Jesus, né? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas foste o quê, pessoal? Sarado. Ele está dizendo que pelas feridas de Jesus, você já foi curado, já foi sarado, já foi sarado. Então, o mal que estava atacando a sua saúde não é seu. É você tomar posse, é você entender. Eu não tenho doença nenhuma. Eu sou curado em nome de Jesus. Você não aceita esse mal e ele some. Glória a Deus. Esse mal não pode ficar no meu corpo. Eu sou de Jesus. Ele vai sumir. Glória a Deus. Nós vamos até fazer uma oração assim agora. A gente não vai esticar muito hoje não, tá, pessoal? Para cá descansar um pouquinho mais cedo. Mas eu queria que você levantasse, você vai fazer uma oração em nome de Jesus. Tá? Você chegou aqui sentindo alguma coisa, pastor, eu cheguei aqui, vamos fazer essa oração, você vai ver isso para cá. E a pessoa não vai se sentir mais nada, em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos então. Em nome de Jesus. Até você que está em casa, pastor, eu não estou me sentindo muito bem, não. Mas eu entendi que Jesus me levou. O que eu faço agora? A mesma oração que a gente vai fazer. A gente vai fazer o seguinte: eu vou começar a orar e depois eu vou pedir para você já repetir junto comigo, se eu não vou repetir. Glória a Deus. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu passei aqui a verdade, a sua palavra que liberta, que cura, e todos entenderam o seguinte: que por suas feridas, todos eles já foram sarados e curados. Que eles não têm doença. E que o mal que de vez em quando tenta atacar eles não é deles. Eles já entenderam isso, Pai. Então agora eu peço que o Senhor glorifique o seu nome na vida dessas pessoas, livrando eles de todo mal. E em nome de Jesus nós vamos orar junto com o Senhor. E vocês vão falar junto comigo. Fala assim, ó. Em nome de Jesus, eu ordeno a todo espírito de enfermidade que saia do meu corpo agora mesmo. Leva tudo o seu mal, todos os seus sintomas. Eu não aceito o teu mal. Eu não aceito a sua doença. Pega todo o seu mal agora e sai com todos os seus sintomas. Leva tudo que é seu. Eu exijo, em nome de Jesus, sai e não volta mais. Em nome de Jesus. Diga assim: Pai, eu em nome de Jesus, eu tomo posse da minha cura, que o Senhor já conquistou lá naquela cruz. Eu recebo, em nome de Jesus, toda a saúde que o Senhor já conquistou para mim. Em nome de Jesus. E graças a Deus. Agora eu, Pai, em nome de Jesus, eles oraram junto comigo. E eu, como ministra do seu altar, eu amava Satanás, todo espírito de doença, todo espírito da morte, todo espírito de sequela, todo espírito da invalidez. Eu exijo
pessoa, todos os familiares, eu estou mandando, exigindo, ordenando, sai agora e não volte mais. Leva os seus sintomas, sai e não volta mais em nome de Jesus. Pai, eu estou declarando todos curados, libertos e livres. Agora glorifique o seu nome na vida deles, Pai. Que a partir desse momento, eles não sintam mais nada em nome de Jesus. E também peço, Senhor, que o Senhor receba aqui dízimos, ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor diz, os que me honrarem, honra essas pessoas, Pai. Cubra com teu manto sagrado, Deus, e leve em paz, em nome de Jesus. E vocês digam, assim seja, e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Agora só você falar assim, muito obrigado, Jesus. E pronto. Amém? Sim ou não? É assim que a gente faz. Jesus já deu saúde. Glória a Deus. Gente, hoje eu sei que vocês queriam mais, né? Na sexta-feira tem mais. Né? Vamos para casa descansar um pouquinho. E desejem uma boa noite, seus irmãozinhos, em nome de Jesus. Vamos na paz do Senhor. Glória a Deus. E o pessoal que está em casa também. Oi, mãe, Deus abençoe, tá? Também te amo. Deus abençoe. E todo o pessoal que está aí no Face com a gente. Tá bom? Deus abençoe. Tchau.